Boa noite a todos e todas. Estamos novamente aqui na internet para conversar um pouco com vocês sobre espiritismo, aqui no Café Espiritual, né? E hoje nós temos um tema bastante curioso, né? Um tema que chama a atenção, porque na realidade faz parte dessa estrutura que nós estamos trabalhando aqui no SEC, né? Eu queria dizer logo a vocês que se vocês tiverem qualquer pergunta a fazer, vocês podem fazer, podem realizar a pergunta, porque nós estamos aqui para responder mesmo as questões. Eu estou com o celular aqui, portanto, eu estou vendo todos que se comunicarem, né? Hoje nós estamos fazendo, especialmente aqui, hoje choveu aqui em Caruaru e deu esse probleminha, a gente não teve como fazer no espaço que a gente sempre faz lá fora, que eu acho mais agradável, porque é mais ventilado. Mas aqui também é bem gostoso, é bem interessante de se fazer as lives também. Tá certo? Então hoje nós vamos falar sobre obsessões complexas. A primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês em relação a isso é exatamente sobre essa questão das obsessões complexas e principalmente esse trabalho que nós realizamos aqui no SEC, tá? Porque aqui o SEC nós temos uma orientação, né? Naturalmente nós somos um centro terapêutico, né? Nós trabalhamos exatamente como um centro terapêutico. Durante a manhã e durante a tarde nós fazemos as nossas psicoterapias aqui. E é um trabalho assim, que é um trabalho bastante interessante, porque nos leva a tirar determinadas conclusões. Essa questão de fazer trabalhos espirituais aqui tem uma explicação, e uma explicação bem lógica e bem direta, porque na verdade todo o trabalho começou a ser desenvolvido, esse trabalho espiritual, porque nós tivemos, na verdade, não é uma revelação, eu quero aqui colocar como uma revelação, mas alguns espíritos amigos, né, chegaram a conversar conosco, bater um papo conosco, né, em desdobramento, a nos pedir, a nos solicitar que nós trabalhássemos com a desobsessão, porque principalmente diante de alguns quadros psíquicos, né, diante de alguns casos, de alguns clientes nossos daqui do SEC, eu comecei a observar que existiam algumas pessoas que realmente tinham um problema obsessivo, que não era só uma questão psíquica, que já tinha vindo de psicólogos, que já tinha vindo de psiquiatras, então eram casos assim bastante complexos. Nessa época eu ainda estava no centro espírita daqui de Caruaru, todos sabem que eu fui conectado ao grupo de estudos espíritas Chico Xavier, e já tinha começado as minhas atividades aqui no SEC, né? E eu comecei a perceber tudo isso, e surgiu a ideia de montar uma sala mediúnica aqui. Primeira coisa foi exatamente um estudo sobre paranormalidade. Nós fizemos um curso sobre paranormalidade. Nesse curso nós começamos a fazer alguns levantamentos, a entender alguns padrões e tal. E dentro do próprio curso de paranormalidade existia assim alguns módulos em que a gente ia fazer alguns testes paranormais, né? Esses testes paranormais, algumas pessoas que já eram clientes nossos aqui do SEC estavam participando do curso de paranormalidade, e essas pessoas começaram a apresentar quadros obsessivos, né? Então eu já tinha como cliente, depois começou a participar do curso de paranormalidade, e no módulo prático do curso de paranormalidade começou a surgir uma manifestação mediúnica que nem estava programada, né, e que eu detectei, e que nós fizemos aqui tipo uma desobsessão em pleno curso, né? No meio do curso, a pessoa, lógico, isso é adequado? Não é adequado, não seria interessante. Mas o espírito avisa quando vai chegar, né? Você que é médium, você consegue controlar as suas sensações, né? A aproximação dos espíritos. Muitas vezes você tem essas coisas no meio do trabalho, no meio da rua,
né? E as pessoas acham que você é louco. Então isso não tem controle, gente. E por mais que a gente faça uma proteção, muitas pessoas dizem, inclusive no meio espírita existe um conceito que eles dizem o seguinte: bom, dentro de casa, no evangelho no lar, não é interessante receber os espíritos, evocar os espíritos. Eu concordo, não se deve evocar os espíritos em ocasiões que não são apropriadas. O próprio Kardec falava isso, que a mediunidade não é brinquedo, a gente não pode estar brincando com mediunidade e brincando de ter manifestações espirituais, o jogo do copo, aquele da seta, a mesa redonda para colar os dedos. Aquilo ali é uma brincadeira sem graça que termina atraindo espíritos que não são nada bacanas. Né? Então, na realidade, não é adequado se fazer esse tipo de manifestação ou provocar esse tipo de manifestação dentro de sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho, em qualquer um outro local, seja lá onde for, não é interessante. O bom mesmo é que seja num local amparado, controlado, ajustado, para que exatamente não se tenha um problema, não se crie um problema espiritual ali no momento, manifestações, pessoas que não sabem controlar isso, pessoas que não têm experiência para dominar toda aquela situação. Mas aqui surgiu. E como eu já sou espírita há muitos anos, são 33 anos de espiritismo que eu vou completar esse ano, e eu já tinha visto várias situações como aquela acontecer, né, na minha presença. Eu tinha participado já de várias reuniões mediúnicas. Além disso tudo, eu já tinha percebido algumas coisas até dos meus clientes, como eu havia dito para vocês, dentro da própria sala de terapia. Né? Alguns clientes apresentavam um quadro obsessivo, às vezes a entidade queria falar e eu dizia, bom, aqui você não pode se manifestar, mas a entidade não obedece a esse tipo de coisa, tá, gente? Quando a pessoa tem a obsessão, não existe ordem para isso, né? Muitas vezes eu usei algumas técnicas que são técnicas nada adequadas, né? Porque na realidade você é pego de surpresa. Você imagina, você está dentro de uma sala de terapia, como psicólogo, ou como terapeuta, ou como psiquiatra, e de repente surge uma personalidade ali dizendo coisas, esculhambando, às vezes chamando palavrão, às vezes dizendo coisas que não deve dizer, né, sentindo dor, se contorcendo, né, a pessoa entra boazinha, já começa a se contorcer ali na sua frente, é um quadro aterrador, um quadro preocupante até. E eu percebi que em Caruaru, isso foi uma outra percepção minha, em Caruaru não existia nenhum centro espírita trabalhando com a obsessão complexa, que são essas obsessões, onde existe a possessão, onde existe a subjugação, né? O espírito subjuga a pessoa, onde existe a fascinação, mudando completamente a personalidade da pessoa, tirando o senso de ridículo. Então, eu não vejo em Caruaru isso, né? Caruaru tem o quê? As reuniões mediúnicas, onde você vai e recebe os espíritos, são espíritos mais normaizinhos e tal, aqueles meio adoentados. E quando se pega um caso muito grave, de uma obsessão complexa, de uma obsessão mais difícil de lidar, simplesmente a casa espírita, para poder não assumir. E aí eu não estou aqui, por favor, colocando nenhuma crítica a nenhuma casa espírita, a nenhum centro de umbanda ou candomblé, mas essas casas, quando pegam um caso muito grave, rotulam logo. Muitas vezes até dizem, não, isso aí é um caso psiquiátrico, leva lá para o psiquiatra, porque essa pessoa deve estar esquizofrênica, essa pessoa é louca, essa pessoa está realmente com um problema mental, com um problema psíquico, né? E leva para lá, porque aqui a gente não consegue trabalhar com isso. Outras vezes eu percebi que as pessoas começaram a trabalhar obsessão complexa com passes, com determinadas... E eu sempre ficava me perguntando, meu Deus, será que não existe nada mais eficaz do que isso? Será que não existe nada mais interessante do que isso? Será que não existe uma solução mais prática, mais direta, com uma técnica mais apurada para poder tratar tudo isso? Aí, como por acaso não existe, esse negócio de acaso não existe, uma moça que me procurou, que inclusive tinha contato comigo no centro espírita, ela tinha me sugerido algumas vezes, Wagner, por que você
não dar uma lidazinha sobre a apometria? Porque eu andei vendo a apometria, eu escutava uma apometria, eu já tinha lido alguma coisa, já tinha visto uma opinião de Divaldo sobre a apometria, que ele condenou bastante, depois ele veio com uma nota pedindo desculpas, dizendo que não era aquilo que ele tinha dito, mas é aquela história, quando você vai provar que focinho de porco não é tomada, a coisa já está feia, né? Então, a apometria na realidade ficou meio que escanteada no meio espírita, embora tenha nascido de espíritas, né? Esse senhor aqui, José Lacerda de Azevedo, lançou. A apometria é espiritismo? Não, gente, a apometria não é espiritismo. José Lacerda de Azevedo era um espírita médico, gaúcho, e nos anos 60 descobriu a apometria, tá certo? E na realidade, a apometria, que é exatamente essa coisa dentro da medida, né? Quer dizer, o afastamento, a medida do afastamento, a apometria, né? A medida do afastamento, que significa desdobrar para poder conversar com os espíritos, ao invés de ficar esperando numa mesa mediúnica que os espíritos se comuniquem, se desdobrar aí para o plano astral e tratar principalmente as obsessões complexas. E aí você diz assim, Wagner está inventando, né, esse negócio de obsessão complexa, isso não existe e tal, mas existe sim, tá, gente? Além das 3 obsessões que Kardec definiu no Livro dos Médiuns, eu estou aqui com o Livro dos Médiuns também, além dessas 3 obsessões, que são as obsessões mais comuns, que é a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, tá certo? Nós temos uma 4ª que o próprio Kardec disse que no movimento espírita ele não leva em conta. Outro dia eu vi Raul Teixeira também falando que só existia 3 obsessões. E Raul Teixeira é um cara que estuda, eu não sei o que é isso no movimento espírita, que as pessoas não querem admitir que existem certas obsessões que são muito mais difíceis de se lidar e que tem que ter uma explicação e que os espíritos vêm nos explicar sobre isso e que os espíritos vêm nos dar essa ideia do que é uma obsessão complexa, né? Vários autores depois vieram relatando essas obsessões complexas, né? O próprio Opso Pinheiro, né? O Fábio Naza, vários outros, o J.S. Godinho, o próprio José Lacerda, vários outros fizeram certas observações. Aonde surgiu esse laboratório para observar as obsessões complexas? Surgiu desde Kardec. Kardec, quando lançou o Livro dos Médiuns, ele só tinha se deparado com esses 3 tipos de obsessão realmente. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Ele não tinha se deparado com a possessão. Aí você vai me dizer assim, Wagner, de onde foi que tu tirasse isso, doido? Né? Bom, eu vou mostrar para vocês daqui, gente, da Revista Espírita, 1863, dezembro de 63, e eu vou ler o que Kardec disse logo no começo, um caso de possessão da senhora Júlia, ou senhorita Júlia, que era uma moça. Então, ele começa logo o parágrafo dele dizendo assim, dissemos que não havia possessos no sentido vulgar do vocábulo, mas subjugados. Mudamos de opinião sobre essa afirmativa absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, posto que parcial, porque lógico que é parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante. Eis um primeiro fato que o prova e que apresenta o fenômeno em toda a sua simplicidade. E aí ele vem contando todo o caso. Isso foi em dezembro de 63. Quando foi em janeiro de 64, ele veio arrematando, dizendo que tinha resolvido o caso de possessão da senhorita Júlia. No artigo anterior, descrevemos a triste situação dessa moça e as circunstâncias que provavam uma verdadeira possessão. Sentimos-nos felizes ao confirmar o que dissemos a respeito da sua cura, hoje completa. Quer dizer, ele curou a possessão da moça. E vem contando toda a história aqui, quem quiser. Gente, olha, 1º de dezembro de 63, depois janeiro de 64. Para que vocês não errem nem a página, tá certo? Vamos lá, vamos achar de novo aqui. Para que não errem nem a página, para dizer assim, não, Wagner estava dizendo lá, Wagner é meio doido, disse lá que existia um tal de possessão e não existe isso, bababá. Então, 427.
Página 427, um caso de possessão, senhorita Júlia, dezembro de 1863. E, para complementar, um caso de possessão, senhorita Júlia, de janeiro de 64. Ele só corroborando que conseguiu curar através de uma desobsessão complexa, porque faz parte da desobsessão complexa. Nos casos relatados, por exemplo, pelo Hermínio Corrêa de Miranda, tá certo? Em Diálogo com as Sombras, que é teoria e prática da doutrinação, ou do diálogo, porque ele gosta de chamar diálogo, ou doutrinação, como os espíritas chamam, ele fala de diversos casos de obsessão complexa. O próprio Divaldo Pereira Franco, que refutou, que criticou a apometria, cita, através da sua psicografia de Manuel Filomeno de Miranda, em Loucura e Obsessão, vários casos também de obsessão complexa, baseado no esquema que eu vou mostrar aqui para vocês. Gente, veja, eu ando vendo aqui no SEC, no nosso SEC, algumas coisas que são impressionantes. A comunicação de diversos espíritos, e todo mundo já, quem é espírita, sabe da diversidade de espíritos lá na erraticidade, tá certo? Nós temos as várias dimensões, nós temos a troposfera, que é onde estão as formas de pensamento, as estruturas dos espíritos que ainda não encontraram o caminho, que ainda estão apegados à terra, à matéria. Nós temos a segunda dimensão, essa dimensão onde tem toda essa estrutura, inclusive nosso lar está instalado nessa segunda dimensão, e faz parte de uma zona umbralina, mas é como se fosse um hotel 7 estrelas no plano espiritual, né, onde a cidade é muito bonita e tal, mas está dentro de uma zona umbralina, né? Tem a terceira dimensão, onde existe ainda toda essa estrutura. E onde é que estão esses seres, né? Então, tanto de forma subcrostral, né, tá certo? Embaixo da Terra, isso, minha gente, não é debaixo da Terra materialmente, é em zonas umbralinas extremamente profundas, né? Abaixo ainda da troposfera. Tanto na troposfera também, que é muito densa, muito densificada, um local muito escuro e muito difícil, como também na segunda dimensão e na terceira dimensão, ainda existem muitos seres muito perigosos, magos negros, dragões, são espíritos quiumbas, que na Umbanda chamam de quiumbas, são espíritos realmente muito difíceis e que podem ser comparados inclusive com demônios. Mas aí começou-se a observar dentro dos próprios centros espíritas que os videntes não estavam mais enxergando determinados tipos de obsessão e, portanto, estavam enviando determinadas pessoas para, para as clínicas, né, de recuperação psiquiátrica, porque na realidade eles não estavam conseguindo definir aquilo lá, porque na realidade o vidente não via a entidade perto do obsedado, né? Não conseguia enxergar isso. E dentro da apometria existe todo um estudo, porque o estudo da obsessão, ela leva em conta os diversos aspectos. Por exemplo, a obsessão de desencarnado com desencarnado causando uma obsessão em encarnado. A obsessão de encarnado com desencarnado, quer dizer, você obsedando um espírito, né? Por exemplo, quando a gente fica se lamentando e tal, porque mamãe morreu, porque papai morreu, porque meu marido ou minha mulher morreu e tal, isso gera uma obsessão mental, uma obsessão de mente a mente, diretamente ligada e conectada aos teus apegos, né? Os apegos materiais, os apegos emocionais, os apegos psíquicos que você gerou naquele processo ali. Então, na realidade, tem alguma... A gente sempre nota isso, quer dizer, é obsessão de vivo para vivo, né? Quando uma pessoa é extremamente possessiva com você, um namorado ou uma namorada possessiva que fica atrás de você, um pai ou uma mãe castrador, né? Ou castradores, né? São pessoas que tomam conta da vida do outro, tomam conta da vida do filho ou da filha, né? Um marido que fica o tempo todo policiando a mulher com seus ciúmes. Isso é tudo obsessão, né? Faz parte da obsessão. A obsessão é toda a ação
maléfica ou uma ação onde o outro está impondo a você determinadas coisas. Isso é obsessão. Tá? Então existe a obsessão de vivo para vivo. O pai que obsedia o filho, a mãe que obsedia a filha, que não deixa a filha fazer isso ou fazer aquilo. O pai que diz assim, se você for homossexual eu lhe mato, mato você, mato seu companheiro, mato você. Isso é obsessão, gente. E leva o outro, muitas vezes, a cometer atos terríveis, né? Como, por exemplo, o suicídio, né? Por não se aceitar, porque as pessoas não aceitam, porque quem mais deveria aceitar não aceita. Isso gera uma obsessão. Vocês entenderam que a complexidade disso tudo e como a gente precisa estudar de uma forma mais profunda? Kardec, você pode ver o Pentateuco, ele terminou o Pentateuco, e na própria revista Espírita, tá certo? Ele já fez correções. Ele não terminou o Pentateuco todo, porque os outros livros, né, o livro Céu e Inferno e a Gênesis, foi publicado depois dessas revistas espíritas de 64 e de 63, né, 63 e 64. Inclusive, na própria Gênesis fala em possessão também. Tá certo? Então, quer dizer, a possessão existe, gente. A possessão existe, existem outros tipos de obsessões. Hoje em dia está sendo catalogado assim, diversas formas de obsidiar, de transformar o pensamento e de conectar as criaturas a determinadas situações que elas não querem viver. Então, assim, existe sim. E na apometria, a apometria terminou me dando elementos, técnicas, coisas muito bacanas para que eu pudesse trabalhar tudo isso. Por exemplo, na apometria, eu posso colocar o espírito numa tela mediúnica ou numa tela mental, colocar ele no passado, pedir para ele fazer uma regressão de memória junto com os amigos espirituais. E nessa regressão de memória eu posso demonstrar a ele que ele não foi o atingido como coitadinho, né? Ele se acha um coitadinho, ele acha que aquela pessoa que ele está obsedando ali é horrível, é terrível, que ele foi injusto com ele e tal. E a gente tem condições de regredir o obsessor, colocar ele lá no passado e mostrar a ele que não é bem assim, mostrar a ele que ele também fez coisas erradas em uma outra encarnação e que eles vêm trocando bala durante várias encarnações. Eles vêm trocando farpas energéticas, proibindo, constrangendo, matando, roubando, humilhando o outro, um ao outro. Quando um está na erradicidade, humilha aquele que está aqui na Terra encarnado. E vice-versa. E essa situação precisa parar. Então, quando a gente mostra em uma tela que ele também errou, ele se conscientiza e muitas vezes ele vai embora dali e diz assim, puxa vida, eu também errei muito, eu quero consertar o meu erro, eu quero resolver isso tudo, eu preciso me localizar. Tem outros casos que a gente remete o espírito para o futuro. Isso não se faz dentro da casa espírita. Há alguns intuídos, né, alguns dialogadores ou doutrinadores intuídos, eles têm essa percepção de dizer assim, olha, no futuro você vai pagar tudo isso. Mas não tem o argumento certo e nem a técnica certa de colocar o espírito também no futuro. Jogar, então são esses os passos da apometria, que são 13 passos, né? Onde vocês são as leis da apometria, jogar o espírito para o futuro, observar, por exemplo, a própria personalidade do médium. Às vezes o primeiro obsedado é o próprio médium, tá certo? Que vai tirar satisfações com sua personalidade de vidas anteriores. Então o próprio médium, de forma anímica, resolve o seu problema pessoal. Muitas vezes é até difícil da gente definir se quem está ali falando é o próprio médium, de forma anímica, tentando solucionar um problema do passado, ou se é realmente um espírito que está obsedando ele. Porque às vezes essa personalidade do passado chega falando em russo, em alemão, e aquele médium ali é um semi-analfabeto, tá certo? Ele não conhece nada de línguas e tal, e ele chega ali falando uma outra língua. E a gente entende logo que pode ser uma personalidade dele do passado, porque nós não somos um só, nós somos multidão, né? Nós convivemos com nós mesmos, né? Nós temos o contato com a nossa própria realidade o tempo todo. Então, às vezes, os traumas que você tem, os problemas que você tem, são coisas que você tem no passado. Agora mesmo eu vou começar um curso de
psicoterapia reencarnacionista e vai ser, lá no Recife, vai durar 2 anos e nós vamos trabalhar muito essa coisa de trabalhar a psicoterapia, de trabalhar toda a estrutura baseada nas encarnações passadas. Mas a gente já faz isso na própria apometria. A apometria tem técnicas para isso. Além de outras técnicas, de reconstituir órgãos, de fazer um trabalho de conversação entre os dois espíritos, de trabalhar a hipnose do próprio espírito, levando ele a ressignificar o processo junto com o médium. Então, de mãos dadas, os tratamentos são diversos. E, gente, eu copiei esse esquema aqui, não é um esquema meu, eu copiei de Tony Robert, que faz parte do Arcas, tá certo? Que é a Associação Ramatiz, Arcas, Associação Ramatiz de Caridade, Amor e Sabedoria, tá certo? Então eu acertei, viu, Tony? Beleza, foi ele que passou toda essa estrutura em uma das suas apresentações. Tá certo? E eu achei muito interessante esse diagrama da obsessão propriamente dito, né? Como acontece a obsessão, como ela pode surgir na sua vida e por que ela surge. A primeira coisa que a gente tem que entender, gente, aqui nesse esquema, vou levantar um pouco, espero que vocês estejam me vendo, tá certo? Então, na realidade é o seguinte, a primeira coisa é o seguinte, eu aqui, a obsessão começa comigo, né? Então surge de mim, não é de ninguém. Ninguém vem e me toma obsedado. Ou eu tenho um problema kármico que gerou essa obsessão, tá certo? Ou eu tenho um problema que me complicou a vida. Mas principalmente são coisas que acontecem agora que geram as obsessões. Comportamentos, os vícios, as paixões e os desejos. Por exemplo, você tem um comportamento errado, você é uma pessoa extremamente pessimista, orgulhosa, vaidosa. Esses comportamentos te conectam às formas de pensamento, aos espíritos, aos seres e às situações de obsessão. Os vícios também, o vício no álcool, o vício no cigarro, o vício nas drogas, o vício do sexo, o vício da comida, tudo isso te conecta a padrões vibratórios ruins que podem te levar a uma obsessão. As paixões também, né? Você ter paixões, ser conectado a diversas paixões, fazem parte dessa nossa falha como ser humano, né? Como seres humanos. Os desejos, né? Você não saber dominar os seus desejos, dominar os seus instintos. Isso é fundamental, gente. Isso te conecta, essa estrutura aqui é o que te conecta a qualquer obsessão. Tudo começa a partir de você. Não é outra pessoa que... Ah, meu Deus, eu sou um coitadinho, eu não gerei isso, eu não tenho culpa nada disso aí. Tem culpa sim, e existe uma culpa. Aqui no nosso Café Espiritual é exatamente para a gente discutir sobre isso. Aliás, eu deixo assim em aberto para vocês, tá certo? A chance até de comentar conosco, né? De conversar com a gente aí, de discutir, da gente bater um papo sobre o assunto. Então não deixe só eu falando aqui, e se você tem dúvidas, se você acha que você não concorda com o que eu estou falando, não tem problema, basta que você venha e coloque aqui, eu estou acompanhando, né? Tem aqui, ó, a Alexandra falando, boa noite, querido, Branca Antunes também, boa noite, meu amigo e tal, e várias outras pessoas estão assistindo a live. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Então, a gente tem que entender que a obsessão começa comigo, tanto a simples quanto a complexa. Como é uma obsessão simples? São coisas que você começa a fazer, você começa a receber intuições de espíritos e tal, coisinhas que vêm no teu ouvido, tudo por conta disso aqui, comportamento, vício, paixão, desejo, tá? Que geram, depois de um certo tempo, a complexidade da obsessão. Quer dizer, se você passa muito tempo obsedado, se você passa muito tempo conectado a essas entidades espirituais e deixa elas lhe envolver num processo obsessivo, num processo de simbiose ou num processo de vampirismo, de ovoidização,
de vibriões que estão conectados a vocês. Eu vou falar sobre cada uma coisa dessa, tá, gente? Pra vocês entenderem bem direitinho e não terem mais dúvidas em relação a isso. Significa dizer que você está numa obsessão complexa, porque você deixou tempo demais aquela coisa rolar. É igual a qualquer doença, tá certo? Você começa com uma pequena coisa, um pequeno efeito daquilo ali que você causou, e isso aí vai se agravando, se agravando, se agravando, se agravando, vira uma ferida maior, vira uma situação maior. Por exemplo, o câncer de pele começa com uma manchinha. Se você não cuidar dele, ele vai se alastrar e vai ficar complexo e vai ficar difícil de tratar, muitas vezes levando você à morte. A mesma coisa é a obsessão. Você dá chance. Mas, por exemplo, para criar o câncer de pele, você passou muito tempo no sol, você se descuidou, você não passou os seus protetores solares e tal. Da mesma forma, eu não me cuido. Eu deixo todos os meus comportamentos, vícios, paixões, desejos me dominarem. E quando eles me dominam, naturalmente surge a obsessão complexa. E a obsessão complexa começa com a fascinação, né? Começa com as formas de pensamento, tá certo? A gente tem aqui, ó, formas de pensamento, que são os cascões, as larvas, são coisas que aparecem na tua cabeça, né? E que você mesmo retroalimenta, se achando o máximo, se achando fantástico, se achando a pessoa melhor do mundo. As larvas astrais começam a se adensarem em você, são formas negativas. Você vibra negativamente, fala mal dos outros, fica maldizendo a vida, fica de mau humor o tempo todo, dizendo que a vida é péssima, que está doente. Eu conheço uma pessoa que, se você perguntar a ela 10 vezes como ela está, ela diz assim: eu estou muito mal. São larvas mentais, são formas de pensamento que ela montou lá dentro da cabeça dela e ela vai adoecer, ela vai ter problemas, ela não vai ficar bem. Os cascões, eles não têm uma personalidade por trás. É você mesmo se auto-obsedando, você está fazendo uma auto-obsessão, você está criando casos com você mesmo. Para que aconteça os próximos, os seres humanos desencarnados que estão do lado de lá se adensarem em você e se conectarem, é um passinho. Aí vem os ovoides, que são formas humanas que perderam a característica do corpo físico humano, tá certo? O perispírito perdeu sua forma e se transformam em verdadeiros ovoides, em verdadeiras criaturas ovoidizadas sem forma humana, com pensamento, onde você pode adensar uma forma de pensamento desse no ovoide e conectar ele em você. E é por isso que dentro dos centros espíritas não estão se encontrando mais os espíritos do lado, porque nós temos os ovoides conectados, né? O próprio Herculano Pires fala disso no seu Vampirização. Você encontra também vibriões, que também são esses seres que se adensam a você, criando formas de pensamento muito difíceis. São dois seres que podem colar em você, além dos vampiros, das simbioses, né? O vampiro, ele suga suas energias, ele puxa. O vibrião é um vampiro, tá certo? Ele suga sua energia vital, você se sente fraco, você não se sente com vontade de nada e tal. Provavelmente vai desenvolver uma depressão muito séria e tal. Isso tudo vai adoecer você. Onde é que eles atuam, gente? Eles atuam nos corpos astrais, os 4 corpos astrais abaixo. Nós temos os 3 corpos astrais primeiro, nós temos 7 corpos, tá, gente? São essas coisas que, por exemplo, no Espiritismo não se ensina, né? O próprio André Luiz falou dos outros corpos e tal, deu outros nomes, mas dentro da doutrina espírita, dentro do movimento espírita, não se adota isso. A gente adotou porque achou extremamente interessante e achou extremamente cabível e possível de acontecer. E depois de estudarmos, entendermos e recebermos, no nosso caso, na prática aqui dentro, nós percebemos que isso acontece sim e que está acontecendo todos os dias de quinta-feira daqui. Nós temos assim espíritos que você nota, nós notamos dentro dos nossos clientes e também dos assistidos aqui no nosso espaço, na nossa casa espiritual universalista, tá certo? Nós notamos todas essas características. Então nós temos 7 corpos: o corpo átmico, o búdico, o mental superior, o mental inferior,
o corpo astral, o corpo etérico e o corpo físico. Os 3 primeiros ficam protegidos, né? O átmico, o búdico, o mental superior. Depois a gente vai falar mais sobre esses corpos numa outra ocasião. Nós vamos fazer toda uma aula somente sobre esses corpos, como é que eles atuam, o que é que eles fazem e tal, né? Por que é que nós temos 7 corpos, essa coisa toda. Mas o interessante aqui é o seguinte, é entender que as obsessões e nosso tratamento de obsessão complexa com a apometria trabalha exatamente nos corpos inferiores, nos corpos astrais, nos corpos do próprio ser, que estão abaixo do mental superior, que é o mental inferior, o corpo astral, o corpo etérico e o corpo físico, tá certo? Todas as doenças psíquicas e materiais surgem do mental inferior, do astral, do corpo astral, do corpo etérico e do corpo físico. O corpo astral é o corpo exatamente dos desejos, das paixões, né? Dos vícios. E o mental inferior é o dos comportamentos, né? Onde nós alimentamos os nossos comportamentos. E deles é que os espíritos se valem, né? Penetram nessa estrutura porque você deixou penetrar e a sua tela búdica ou sua tela atômica que lhe protege foi rompida. Essa tela aqui, ó, tela atômica, ela separa a parte astral do etérico e do físico para não atingir teu físico e teu etérico. Se você estiver bem, você supera tudo no corpo astral e tudo no mental inferior. Você domina tudo isso. Se você tiver com a cabeça ajustada, se você estiver bem, se você não tiver com alimentando nenhuma paixão, alimentando nenhum vício, você supera tudo. Você consegue trabalhar tudo isso, ser uma pessoa mais racional, ser uma pessoa mais equilibrada, dizer eu não vou fazer determinadas coisas, eu não vou fumar isso, eu não vou beber, eu vou me comportar, fazer tudo dentro do limite. Na realidade, o limite, a parte média, eu vou virar santo. Bom, o objetivo é esse, né? A gente chegar a espíritos superiores. Mas você consegue fazer isso agora? Não. Então o grande lance é a gente ter ponderação em tudo que a gente faz. Se é sexo, cuidado como você está fazendo seu sexo. Você é uma pessoa que sai e fica com todo mundo, é um problema muito sério, porque você está no nível das paixões, então ele vai atacar o teu corpo etérico, vai provavelmente atingir os teus chakras e adoecer o teu corpo. Geralmente surge um problema de próstata, geralmente surge uma AIDS, geralmente surge uma coisa como essa por conta das paixões e dos desejos. Você está conectado a essa área que está ligada ao teu corpo etérico, que vai terminar transmitindo alguma doença para o teu corpo físico. Os vampiros e as simbioses são seres que, de tão conectados mentalmente com você, eles praticamente ficam como se fosse entrando em você, em simbiose. E os vampiros sugam você, sugam tua energia, tiram a tua energia. Porque quanto mais você alimenta isso, mais você tem toda essa estrutura aqui conectada em você. Wagner, isso é muito assustador. E é mesmo, eu concordo com vocês. Mas isso tem cura, Wagner? Isso tem como a gente resolver num trabalho dentro de um centro espírita, dentro de um centro universalista feito o seu? A gente tem como solucionar esse caso, que é um caso muito grave? Sim, nós temos sim. Como é que geralmente a gente faz? Por exemplo, a criatura chega aqui e como é que a gente identifica? A criatura chegou aqui... e a gente faz toda uma pesquisa, nós preenchemos uma fichinha, fazemos uma avaliação energética de cada um, descobrimos o que cada um tem, né? Naturalmente, tanto tem meus clientes que eu percebo que está com a obsessão, eles são mais fáceis, porque na realidade a gente faz uma anamnese completa, então eu descubro que algumas formas de pensamento, alguns vampiros podem estar conectados a ele, às vezes olhando para a pessoa, você nota que ela está sendo vampirizada, porque você nota que as energias vitais dela estão baixíssimas e elas estão assim desfiguradas. Tem pessoas que ficam desfiguradas com a obsessão. Tá? Principalmente essas obsessões complexas tiram a face da pessoa praticamente, né? Tanto é que quando a gente recupera a pessoa através dos tratamentos, das desobsessões,
através do passe, da aplicação energética, que é exatamente isso que nós vamos falar agora, da solução disso tudo. Sim, Wagner, você falou dos problemas, eu quero ver a solução. A solução é exatamente essa, gente. Quando chega aqui, nós fazemos toda uma avaliação energética, nós conversamos com a pessoa, entrevistamos, procuramos saber de certas situações da vida. A pessoa já chega com muita vontade de dizer o que é que está sentindo, dizer o que está pensando, porque está sofrendo e sofre muito mesmo. Não é brinquedo isso não é fácil de se passar, principalmente os médiuns, né, que passam por toda essa problemática, até de uma forma mais natural, porque os médiuns são muito mais conectados e têm muito mais essas sensações das obsessões. As obsessões só pegam com médiuns, Wagner? Não. Embora todos nós sejamos médiuns de alguma forma, e quando estamos sendo obsedados, aí sim, até aqueles que não têm as sensações mediúnicas mais afloradas, a sensibilidade mediúnica mais evidente, eles se mostram com essa sensibilidade muito mais aflorada. Às vezes a gente trata e depois ele não sente mais nada. Ele não passa por nenhum problema mais. Então a gente tratou, resolveu o problema. Tá certo? Então, o que é que nós fazemos? Se nós notamos que o problema dele está ligado à forma de pensamento, larvas, essa coisa toda, uma psicoterapia trabalha muito bem tudo isso. As formas de pensamentos, elas são normalmente identificadas como pensamentos que te limitam, pensamentos que te impedem de progredir, de entrar numa faixa vibratória melhor, de ser uma pessoa mais feliz, mais próspera, né? Então, na realidade, são o que a gente chama de crenças limitadoras. Elas estão muito conectadas às formas de pensamento, às lavas astrais. Você conectou-se a determinadas energias, você chega nos cantos e é uma pessoa pessimista e tal. Às vezes teve traumas do passado, porque, olha, viver provoca lixo, gente. Provoca lixos astrais ou lixos energéticos, tá certo? Quer dizer, a energia não tem nem boa nem ruim, gente. Mas existe energia que eu transformo numa energia densificada, numa energia que me prejudica, porque eu criei esses padrões energéticos. Mas para passar dessas formas de pensamentos e lavas, se não for tratado logo, para passar para uma obsessão, é um pulinho. Porque as entidades se aproveitam exatamente de todos os teus comportamentos, vícios, paixões e desejos para transformar você e depois se aproximar de você de uma forma mais efetiva. E quando eles entram, para sair é uma complicação. O que é que a gente faz? Faz essa análise. Descobre que a pessoa está com essa obsessão complexa. Ou uma obsessão simples, tem algum espírito, alguém conhecido que se conectou, é um médium e está sendo vítima de procura de ajuda, quer dizer, são os espíritos que vão e se adensam a você, se aproximam de você, porque vê em você uma oportunidade deles transmitirem a mensagem deles. Então, quando você é médium, tem fila de espírito esperando para ser atendido através de você. Ele se conectou à sua energia. Se você não faz isso, você vai ser sempre perturbado por esses espíritos, mesmo você não tendo comportamentos tão ruins, ou vícios, ou paixões, ou desejos, mas esses espíritos se acercam de você porque você é médium, você recebe as mensagens deles. Entenderam? Deu para entender isso? Beleza? Então vamos na frente, né? O que é que acontece? Quando nós percebemos tudo isso através da nossa ficha de avaliação, nós fazemos uma avaliação de cada chakra, nós percebemos qual é o corpo que está sendo atingido pela própria experiência nossa, pelo entendimento. Às vezes os espíritos nos chegam e nos dão as dicas, né? Por exemplo, nesses aconselhamentos dos espíritos no hospital espiritual, os espíritos dizem: olha, Wagner, o que está acontecendo é isso, está acontecendo uma ovoidização, olha, tem um vibrião nele, olha, tem um vampiro conectado a ele porque ele bebe demais, né? Tem um vampiro sexual, ela é uma pessoa muito ligada ao sexo e tal. Então eu já sei mais ou menos como tratar aquilo lá. Aí a gente vai através do magnetismo, né? do meu amigo Jacomelo, Wagner Max e tal. A gente trabalha muito magnetismo através dos passes magnéticos, os passes Charcot, todas as aplicações entendidas e aprendidas com Franz Anton Mesmer, que foi precursor de toda a história do espiritismo através do magnetismo,
tratamos através do magnetismo, tirando a densificação áurica, né? Tudo que fica pesado no corpo astral e também no duplo etérico, limpamos toda essa energia e tal, e às vezes é o suficiente para poder livrar a criatura da obsessão. Outras vezes nós precisamos conversar, porque aí já são seres humanos. Quer dizer, são seres desencarnados que estão do lado de lá e que estão colocando obstáculos na vida do outro. Então a gente precisa entrar em contato com eles e falar com eles. Tem que ir para a sala mediúnica. Então nós deitamos o cidadão, a criatura, colocamos lá e através do desdobramento da mesa apométrica, né, com organização, com método todo especial, nós batemos um papo com o espírito e usamos todas as técnicas que eu havia falado para vocês, a regressão ao passado, a colocação no futuro, a comparação. Nós conversamos com o espírito, mostramos a ele que podemos detê-lo em determinadas ocasiões, porque às vezes é necessário chamar os guardiões, detê-lo energeticamente, trabalhar determinados impedimentos energéticos para que ele não atue sobre aquela criatura até a gente conseguir recuperá-lo. Então, quer dizer, são várias formas e vários métodos que usamos dentro da sala mediúnica, dentro da sala de apometria, para poder trabalhar cada indivíduo desse, tirando essa densificação dele e, naturalmente, facilitando a sua vida. Quando nós conseguimos desobsidiar, é uma coisa incrível. Até o Divaldo Franco falou dessa questão. Ele disse que tinha uma obsessão por muitos anos. E quando o obsessor dele foi convencido a largá-lo, porque ele começou a praticar o bem e tal, e voltou como benfeitor dele. Mas ele disse que quando o obsessor foi embora, ele sentiu falta do obsessor. Ele sentiu falta daquela energia que acompanhava ele desde menino. Então ele sentiu falta, como se estivesse faltando alguém na sua vida. Então você fica com saudade do obsessor. Porque o obsessor estava tão junto de você, fazia tão parte da sua vida, do seu comportamento, que virou uma simbiose, uma personalidade entrelaçada à sua. Então, muitas vezes, quando termina uma obsessão, a gente tem que começar uma psicoterapia profissional com o cidadão, uma análise e tal, psicólogo, psicoterapeuta, então a psicoterapia de vidas passadas, para poder reconectar o cidadão e fazer ele viver sem o obsessor. Porque, às vezes, a conexão é muito grande, gente. É uma coisa impressionante. Nós tratamos casos aqui que é de pasmar. Eu já contei esse caso, vou contar de novo. Um caso de uma moça que nos procurou, não está mais conosco aqui, e foi logo no começo da nossa sala apométrica, onde nós recebemos a presença de um mago negro que estava conectado com essa moça. É muito incrível essa história, que esse caso foi o seguinte: ela é uma moça de 32 anos de idade, que desde os 12, quer dizer, portanto, há 20 anos, que tem um caso com o espírito, um caso sexual, um caso de amor, né? Um caso de paixão e desejos com o espírito. E vocês, pô, Wagner, pelo amor de Deus, não viaja não. Não é viagem. Quem participou da reunião conosco lá dentro da sala apométrica viu tudo isso acontecer. E o que é que aconteceu? No dia que essa moça veio para cá, ela veio porque me pediu, porque estava com depressão, com vontade de suicidar. Isso já era o mago negro, já era esse espírito muito inteligente, muito conectado a magias, envolvendo ela e dizendo a ela que ela tinha que se matar para se encontrar com ele no astral. Veja só a história. E aí, ela veio, a gente adentrou na sala mediúnica, conversamos com o espírito, uma conversa muito franca e direta, mas no começo eu não estava entendendo a história, porque eu não sabia que eles tinham esse caso de amor há 20 anos. Eu não sabia dessa conexão de tanto tempo. Era uma verdadeira simbiose sexual. Ele era um íncube, tá certo? Quer dizer, um espírito masculino que tinha uma relação sexual todas as noites com ela. Ela se masturbava em casa de madrugada, não tinha nem relação com o marido. Veja só que coisa grave, que coisa terrível e que acontece. Se vocês procurarem aí, vai no YouTube, procura íncubos e súcubos. Então, procura ver esse negócio aí. É muito grave. Tem filmagens que são assustadoras. E outra coisa, verídicas, não são fakes.
Então entra na internet para dar uma olhada, é de arrepiar, porque acontece sim. Então o que é que aconteceu? Nós entramos na sala apométrica e aí no diálogo que eu tive com essa sombra, né, com esse espírito, ele me disse que não ia abandonar. E eu disse a ele que ele tinha que abandonar e nós usamos uma técnica que existe na apometria, que é de prendê-lo na pirâmide porque ele estava insistindo em ficar do lado dela. E ele deu uma risada na minha cara, é uma coisa assustadora, tá, gente? Por isso que eu digo, para poder entrar na sala mediúnica, na sala azul, precisa estar muito preparado, porque senão toma um susto, nunca mais vem aqui, ou então começa a ficar assombrado, porque é uma coisa incrível. Conheço pessoas que vieram aqui e tal, participaram de algumas reuniões, depois não voltaram nunca mais, porque ficaram impressionados. E depois de ter estudado, porque a gente tem muito cuidado e não deixa ninguém que não estuda entrar na sala. Então esse espírito deu uma gaitada na minha cara e disse: você não tem o poder de me prender na pirâmide energeticamente. Porque... Aí eu disse: mas por quê? Aí ele disse: porque ela não quer se separar de mim. Ela me quer do lado dela. E eu fiquei com a cara no chão. Terminamos a reunião, fizemos as preces, equilibramos todo mundo, aplicando... Você tem uma ideia, o espírito dominou a reunião. Foi ele que falou o tempo todo. A reunião circundou ao redor dele, tá certo? Ficou tudo ao redor desse espírito. Todos os médios em oração, em prece, aplicando passes magnéticos para que a coisa não desandasse. Foi um negócio muito grave, muito grave. E ao terminar a reunião, a moça veio chorando conversar comigo, pediu uma conversa particular e revelou tudo. Disse que realmente não queria se separar dele, que o desejo dela era ficar com ele, que inclusive estava querendo se matar para ficar do lado dele lá no plano astral. Foi aí que eu disse a ela que não adiantava ela se matar, que ela mesmo se matando não está na mesma vibração que ele e não ia conseguir ficar com ele lá no plano astral. Então, quer dizer, foi um negócio, gente, realmente muito grave. E eu tive que afastar a moça porque simplesmente ela não queria. A gente até compra briga, agora a gente compra briga com quem quer, com quem não quer, com quem não tem desejo de melhorar, com quem não está afim de resolver o problema. A gente não pode estar comprando briga, principalmente com esses espíritos. Só para vocês terem uma ideia, esse espírito, até para poder mostrar sua força, instalou aqui 2 espíritos muito pesados, que a gente chama de quiumbas, tá certo? E eles atrapalharam a nossa vida energética aqui dentro da casa, dentro do SEC, e como o SEC também é a minha residência, terminou atingindo meu filho, terminou atingindo minha mulher adoeceu, meu filho também. Então, um negócio muito sério. Não é brinquedo trabalhar com isso. Então, a gente tem que saber trabalhar tudo isso. E eu não conheço, na verdade, gente, por que eu decidi isso? Bom, os espíritos me pediram, eu disse a vocês no começo que foi meio que uma missão. Os espíritos chegaram para mim e disseram: olha, não tem nenhuma casa em Caruaru que trabalhe com uma obsessão complexa. E as pessoas estão morrendo com isso, estão se matando, estão adoecendo e tal. E você precisa trabalhar com essas coisas todas, com todas essas técnicas. E aí foi aonde me deram a intuição da apometria. Eu entrei na técnica, mas também do desdobramento astral, que é assim que eu me comunico com os guias e tal. E também da comunicação com os pretos velhos, com os espíritos dos filósofos e os mentores que trabalham aqui conosco, e eles me passam todas as instruções, né? Eles vão me dando todas as dicas de como trabalhar tudo isso, além de muito estudo, gente, muito estudo, muita observação, cada caso é um caso. Todas as vezes que aparece alguém aqui, eu digo: pronto, lá vem mais um desafio, porque não tem um parecido com o outro. Não tem um que seja assim: ah, não, esse aí é parecido com o outro, é fácil e a gente vai dominar. Não tem jeito. O espírito vem, se apresenta, a gente vai, analisa o caso, descobre que é uma obsessão complexa e aí começa a estudar o jeito de trabalhar aquele espírito, de afastá-lo, porque é um amor muito grande. A gente ajusta a vida dos dois, tanto do obsedado como do obsessor, porque o obsessor também terá a sua oportunidade de se melhorar. A partir do momento que ele é terapeutizado através da apometria, através das terapias comuns que nós temos aqui, porque quando o espírito vem e está conectado a um cliente, ele também é terapeutizado. Lógico, ele não está junto, ele não está conectado, então ele começa a ouvir tudo que eu estou falando, a todas as ressignificações, ele começa a mudar. Não é uma sessão mediúnica durante o dia, não é um trabalho com os espíritos, mas o espírito que está conectado a um cliente, ele está sendo tratado também. À noite,
quando nós pegamos os trabalhos espirituais, nós conseguimos ressignificar todo o processo espiritualmente, porque aí eu consigo conversar diretamente com o espírito. E muitas vezes o espírito brinca comigo e diz: você tem conversa, papo de vendedor, porque você tem conversa boa, né? Você é um cara desenrolado e tal, bababá. E graças a Deus, né? Porque a minha profissão como consultor, como palestrante, passei muitos anos, eu acho que outro dia até falei sobre isso aqui, dando cursos de oratória, me facilitou muito essa coisa da comunicação com as entidades, essa coisa de ser cordato, de trabalhar cada entidade, cada personalidade, usando muito amor, mas também muita justiça, trabalhando cada ponto desse. E com o caso dessa moça, eu infelizmente tive que afastá-la, porque não deu certo. Mas eu não deu só esse caso, são vários outros casos de obsessão. A quinta-feira retrasada mesmo, nós conseguimos convencer um obsessor de que ele não podia continuar com aquilo, de uma forma muito simples, chamando, que eu costumo chamar assim, de obsessão complexa com uma solução muito simples. Obsessão complexa com uma solução simples. Na hora que eu estava dialogando com o espírito, veio o nosso mentor espiritual e conversou comigo e disse: Wagner, toque no nome da mãe dele. Eu, para não errar, né, olhei para o espírito e disse assim: olha, me diga uma coisa, você está com esse ódio todo, você já amou alguém? Né? Aí o espírito olhou para mim assim, lógico, incorporado no médium, né? O espírito olhou para mim e disse: já sim. Eu digo: quem foi que você amou? Quando eu falei em amor, muito interessante como os espíritos baixam até o tom de voz, né? Então ele disse assim: já sim, já amei. Eu digo: a quem foi que você amou? Ele disse: a minha mãezinha. Aí eu confirmei, né? Se o mentor estava me dizendo que o espírito da mãe dele estava ali perto, estava mais do que confirmado que ela estava tentando ajudá-lo. E aí eu imediatamente lancei mão desse artifício e disse para o espírito: olha, pois sua mãe está aqui do lado. Nós estamos sendo informados. Não, eu não estou vendo. Eu digo: você não está vendo, porque você está vibrando no ódio, você está querendo vingança, e isso não está no padrão vibratório dela, por isso que você não consegue enxergá-la. Você está tão tomado pelo ódio que sua visão espiritual está obliterada, está toldada, está tampada, fechada pelo seu ódio. Então, pare com isso, pense no amor da sua mãe e tal. Nós vamos lhe encaminhar para o hospital espiritual, ao que ele concordou. Nós, numa tela mental, abrimos essa tela para ele, ele conseguiu ver a mãe dele. Quando ele viu, se abraçou com ela, né? E foi aquela coisa maravilhosa dentro da sala mediúnica. Só existe sucesso? Não. Nessa mesma noite mediúnica, nós tivemos o contato com outro espírito que estava perseguindo uma moça, que era exatamente um caso de vampiro e de simbiose muito grande por conta das formas de pensamento, dos desejos, das paixões dela e dos ódios que ela tinha contra esse espírito. E ele tinha dado uma trégua numa outra reunião, dito que ia deixar ela em paz, se ela se consertasse, se ela mostrasse que realmente estava mudada, né? Porque ele disse: então eu só vou mudar se ela mudar. Eu digo: então vamos fazer um acordo, né? Você vai acompanhando ela, tal. Na outra reunião ela faltou, na outra ela faltou, na outra ele veio e disse: tá vendo que ela não vai se consertar? E eu fiquei naquele blá 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 com ele, dizendo a ele que ele que devia se melhorar, que ela estava num corpo de carne e ela ia sofrer as consequências por ter feito tudo que ela fez com ele, né? Que ela ia receber o karma dela sem problema nenhum, mas que ele não precisava ficar perseguindo ela. Mas ele não se convenceu e foi para a espiritualidade e a gente não teve o que fazer. A gente ainda conteve ele, mandou ele contido pelos guardiões para passar algum tempo fora do campo mental dela, mas ele vai voltar. Por que ele vai voltar? Porque ela vai chamar ele. Porque ela, com o ódio dela, com as paixões dela, com os vícios dela, com o comportamento ruim que ela tem, ela vai terminar adensando o pensamento e atraindo magneticamente ele novamente para a estrutura vibracional dela, atingindo o corpo astral dela, adoecendo ela no corpo etérico e provavelmente no corpo físico cerebralmente, porque ela vai... No movimento que ela está, ela vai ter um problema muito sério psíquico, ela vai ter uma depressão, ela pode ter um câncer, ela pode ter uma cardiopatia, porque atinge os nossos órgãos, né? Todo mundo já ouviu falar, na sexta-feira passada, na outra sexta-feira eu falei sobre as doenças
Doença e o pensamento. Quanto mais você se conecta a esses tipos de pensamento, mais você adoece o seu corpo físico. E é isso que acontece, gente. As obsessões complexas, nós trabalhamos com elas exatamente por isso. Porque nós entendemos que temos como ajudar as pessoas. E é incrível, gente, é incrível que em cada obsessão complexa que nós trabalhamos, ou uma obsessão simples, conectada a apenas, por exemplo, nós atendemos 15 espíritos. Né? E muitas vezes a gente diz assim, mas a gente só atendeu 15 espíritos ou 15 situações, né? De dor, de sofrimento, de ódio e tal. Você diz assim, é muito pouco. Pouco? O grande lance é o seguinte, gente. A cada situação de ódio, de rancor e tal, tem espíritos que estão conectados àquele que está com ódio ou com pensamentos similares ao dele, que também será tratado ao mesmo tempo. A proporção disso é de 100 espíritos por cada um que é tratado. Porque tem 100 espíritos ali do lado com o mesmo tipo de vibração e pensamento. Conectado a outros, talvez não. Às vezes sim, às vezes conectado a outras pessoas, obsedando outras pessoas que foram trazidos para ouvir aquilo que aquele espírito estava recebendo como instrução, como diálogo, intuído pelo plano espiritual maior. Vocês vejam que é um trabalho assim bem árduo, bem complexo, bem difícil de ser feito, bem perigoso, porque é muito perigoso. A gente às vezes tem que tomar muitas precauções energéticas, muitas precauções de todos os tipos, para poder não ser envolvido com isso tudo e adoecer também a nós. Então nós tomamos todas as precauções para poder trabalhar com isso. Por isso que a maioria dos centros espíritas não querem essa responsabilidade. É apenas o estudo, um passezinho, sei lá, uma palestrinha e tal. E quando a gente pergunta, e a desobsessão? Não tem nada aí para tratar obsessões, não. E o camarada nem reunião mediúnica, o centro espírita, a instituição, nem reunião mediúnica tem. Então, aqui não é um centro espírita, eu já expliquei isso a vocês várias vezes. Nós não somos religião, mas trabalhamos sim com a apometria, trabalhamos sim com os espíritos, trabalhamos sim com diversas classes de espíritos, tanto aqueles que vêm trazer coisas positivas, médicos, estelares, espíritos que vêm de outras dimensões interdimensionais. Nós trabalhamos com índios, caboclos, pretos velhos, vovozinhos, trabalhamos com todo mundo que quer trabalhar bem e também tratamos todos aqueles espíritos com características diferenciadas do plano espiritual. Então esse é o nosso trabalho. O que é a obsessão complexa? É uma obsessão que já descambou para uma fascinação, que já descambou para uma subjugação, para uma possessão e que está enquadrado em todas essas características aqui. E a gente consegue trabalhar através do tratamento magnético, através da desobsessão e da conversa e diálogo com os espíritos, através da reenergização, através de todos os processos que nós utilizamos aqui no SEC para facilitar a vida de ambas as partes, tanto do mundo espiritual ou daqueles obsessores que estão obsediando, atrapalhando a vida do outro, como também do encarnado que está aqui. Agora, naturalmente, muita gente diz assim, precisa merecer. Merecimento é uma palavra muito religiosa, eu não gosto de dizer merecimento. Eu gosto de dizer que precisa estar vibracionalmente adequado ao processo de desobsessão. Você precisa fazer o seu esforço. Ah, não, Wagner, eu vou aí e faço vamos fazer um trabalho de desobsessão, faço tratamento e tal. Se você está realmente com vontade de fazer esse tratamento, beleza, mas está comprometido com esse tratamento de forma intrínseca, de forma muito séria, beleza. Se não tiver, não venha. Porque senão é assim, faz o tratamento, passa 8 semanas aqui, a gente tem uma trabalheira danada e tal, conversa com os espíritos, se indispõe às vezes com determinadas entidades muito perigosas, porque eles andam em bando, eles têm realmente falanges trabalhando, entendeu? E a gente tem que trabalhar tudo isso com uma complexidade muito grande. Um diálogo é como dialogar, por exemplo, ser um mediador entre a polícia, né, e os traficantes, ser um advogado do diabo, aí dando as posições de ambos e tratando a ambos ao mesmo tempo, trabalhando tudo isso. Você veja que a trabalheira é muito grande. E às vezes as pessoas saem daqui e fazem o tratamento, às vezes nem o tratamento fazem.
Vem aqui uma vez, 2 vezes, depois não vem nunca mais, porque se sentiram bem, né? Vem aqui, toma um passe, né? Recebe a energização, conversam com o preto velho lá dentro, a gente introduz na reunião mediúnica, o cara sai limpinho, se sentindo bem, toma uns banhos, faz uns banhos de sais e tal, tira os cascões, tira as energias densificadas, tô bom. Aí começa a fazer besteira de novo, a se conectar aos comportamentos ruins, a vícios, a paixões, a desejos, volta tudo. Então aí depois, não deu certo. Lógico que não deu certo. Você não foi perseverante, você não mudou a sua forma de agir. Para poder se livrar dos obsessores, gente, de todas essas energias, que são energias desfavoráveis, não são energias negativas, você precisa começar a se comportar de forma diferente, a fazer uma mudança íntima em você, a transformar o seu ser. Não é tão simples, não é tão fácil, mas é possível. Se você realmente quiser, você pode se livrar de todas essas situações, naturalmente, levando em consideração toda a sua ficha kármica, todos os processos. Muitas vezes você tem débitos muito graves do passado que nós podemos amenizar, você mesmo pode amenizar se comportando de uma forma diferente. Então, uma coisa eu tenho certeza, pode melhorar muito a sua situação, caso você se conecte e descubra que tem uma obsessão como essa. E elas são muito características, sabe, gente? Como é que eu noto que estou com uma obsessão complexa? É quando você está completamente doido, você não trabalha mais, você não estuda mais, você está depressivo dentro de casa, você não consegue mais se comunicar com as pessoas não têm mais contato com você, quando você bebe demais, está viciado em álcool, em drogas e tal. Quando você está enfiado nesse processo todinho aí, naturalmente você está enfiado numa obsessão complexa, você pode ter certeza. Tem muita gente assim, né? Com certeza tem. Então, gente, eu gostaria de agradecer muito a vocês. Mais uma vez o nosso café espiritual até passou do tempo, mais uma vez, 4 minutos passado do prazo normal, tá certo? Mas é porque nós temos muitas coisas para dizer, muita informação para passar. Só esse quadrinho aqui ainda tinha coisa para caramba para falar sobre ele e nós não falamos, né? Porque não teve tempo para falar. Então, muito obrigado a todos vocês, paz e luz. Até o próximo domingo no nosso Café Espiritual. Quero novamente avisar que o nosso Hospital Espiritual, que seria na quarta, não vai acontecer por conta do coronavírus. Não é que nós estejamos temos medo sim de transmitir alguma coisa, de sermos disseminadores desse vírus, que está sendo muito, muito preocupante para toda a humanidade, e nós damos o braço a torcer aqui, e é melhor nós não alimentarmos uma situação que pode prejudicar outras pessoas. Então o hospital espiritual, apenas o hospital espiritual não vai funcionar, mas a nossa meditação vai funcionar, começaremos na segunda-feira a nossa musicoterapia, tá certo? Música e espiritualidade, um projeto maravilhoso que a gente vai começar na segunda-feira, às 19 horas. Na terça teremos meditação às 20. Na quinta teremos, só pula a quarta, né, que não vai ter o hospital espiritual, que tem muita gente que vem para cá, então a gente não quer aglomeração. Na quinta tem estudos mediúnicos e desobsessão complexa. Na sexta temos palestra, no sábado temos sopão, no domingo temos café espiritual novamente. Beijo no coração, paz e luz para todo mundo, bom domingo, boa semana, bom astral para vocês, para se livrar de todos esses comportamentos nocivos, né, do vício, das paixões, dos desejos, para se livrar desses pensamentos e dessas entidades que vêm para realmente nos prejudicar. Forte abraço a todos, namastê, tchau.